Fala, meu povo! Estamos online, full time, diretamente do portal SRZD, para casa de vocês. Hoje entrou um pouquinho atrasado, algum bugzinho aí do Instagram, mas já estamos por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que não está acompanhando o nosso projeto aí, toda segunda-feira, em exceção a segunda do Dia dos Namorados, porque a gente merecia um descanso. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente tem um encontro marcado aqui no portal do SRZD. Então, entre, se acomode, que hoje a nossa live promete grandes emoções. E é mais um espaço para a gente trocar, para a gente falar. Vai deixando suas perguntas aí na caixinha de perguntas aí, tá? Que ao decorrer da live a gente vai trocando com vocês. Hoje a gente vai receber a professora Eliane Santos, que é a nossa especialista, a nossa comentarista e queridíssima na área de mestre sala e porta-bandeira. A gente vai receber também a Ana, que é uma preparadora também, que hoje trabalha com o casal da Vila Isabel, e o Bruno Germano, para a gente trocar uma ideia e conversar mais sobre todo esse universo da dança oriunda desse lugar, né? A gente já teve alguns bate-papos nesse mesmo contexto e vai ser um prazer ter vocês com a gente, tá bom? Então vamos lá, vamos ver quem... Vamos aguardar a professora entrar para a gente já dar as boas-vindas. Oh, que isso! Seja bem-vinda! Lindíssima! Tudo bem aí? Tudo bem? E essa mega produção? Hoje eu vi de Aziza Turbantes, minha amiga, fez especialmente para mim. Que lindo! Nossa, olha, eu vou tirar o óculos, porque tá dando muito reflexo, não? Não, mas dá pra ver. Muito? Não, dá pra ver bem. Tá, então tudo bem, que bom. Mas é um prazer, né, estar aqui. O coração sempre fica batendo forte. Ai, meu Deus! Ao vivo! Ao vivo! Ao vivo e a cores! Isso! Aí a gente sempre fica assim com um pouquinho de nervoso, aflita, mas nada o que um chazinho, uma canequinha vovó. Eu tô na aguinha hoje, ó. Não posso resolver, né? Seja bem-vinda. Pois hoje nós vamos falar de novo, né? Sempre sobre a dança do samba. Hoje eu trouxe até umas recomendações bibliográficas. Legal. Eu acho que esse livro tem que ser leitura básica para todos os casais, todos os dançarinos, mestre sala e porta-bandeira, e também outros dançarinos que estão reportados nesse livro, passistas, comissão de frente, né? Mas o maior dela, o tijolo. Que linda essa foto. Realmente, roxinho. E que eu acho importante, professora, quando a senhora traz essas referências, como os livros de carnaval são abandonados ainda, né? Pois é. A gente precisa explorar mais essa leitura, né? E tem coisas boas, olha esse, falando sobre o Massu. É do Gramático, né? Sérgio Gramático. Esse livro dele é muito bom. Ele também fez esse aqui, falando sobre o Dionísio e o Delegado. O Delegado, né? Dionísio tem lá no projeto dele esse livro para vender. E aqui é esse da nossa queridíssima professora Renata Sá, né? Que ela fala sobre a dança nobre do samba. E um paulista maravilhoso, Jadir, né? Que fala também sobre a mestre sala e porta-bandeira. E não podemos deixar de dizer que Aidano, né? Falando sobre Aidano, maravilhoso. As portas-bandeiras. E aqui nesse, que eu considero uma coisa maravilhosa. Esse é histórico, né? O Aníbal, ele veio o conto dele maravilhoso sobre a Praça 11. Esse é histórico. E a Porta Estandarte, né? Esse é muito bom, é lindo, é uma poesia pura esse livro. E temos também Infanto Juvenil. O Menino, a Goiabeira e a Porta-Bandeira. Então nós temos bastante
Que legal. Leituras interessantes sobre o personagem, sobre a dança, sobre a poesia do momento de dançar, para a gente enriquecer esse conhecimento sobre o bailado do Mestre Sálio da Porta-Bandeira. E aí, mas hoje nós vamos ouvir a queridíssima Ana Formighieri, né, coreógrafa e apresentadora da Vila Isabel, de Marcinho Siqueira e Cristiane Caldas. E eu tive o prazer de trabalhar no bacharelado de dança lá da UFRJ, da onde ela é oriunda. Magnífico aquele trabalho lá. E o nosso amadíssimo Germano, Bruno Germano, né? Que é um encanto em didática, metodologia, projeto, direcionado à preparação física dos casais, sendo que ele trabalha a questão do movimento para que se edifique, né, a preparação física do Mestre Sálio da Porta-Bandeira. Então, será que já estão por aí? Ainda não. Eu estou guardando o login. Ana e Bruna, se vocês já estiverem na live, pede aqui para participar, para a gente já aceitar vocês, tá? Estou só aguardando aqui. Bom, a galera que está participando com a gente, por favor, não pede para participar, que a gente não pode aceitar para participar, a não ser que sejam os convidados da noite para participar, porque às vezes uma galera que entra pede para participar da live. Infelizmente, a gente não pode aceitar, porque esse espaço é dedicado aos convidados da noite, tá? Professora, eu queria aproveitar esse espaço que a gente está tendo, enquanto o Bruno... o Bruno já entrou aqui, deixa eu aceitar já o Bruno. Enquanto os convidados entram, para que a senhora falasse um pouco... a gente vem falando bastante da raiz da dança, de onde ela vem. Olá, Bruno! Seja bem-vindo, querido. Tudo bem? Olá, professora, Olá. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, querido. E de como essa dança vem crescendo, né? Enfim, e em algum momento ela tem esse declínio cultural no que se remete à dança do samba, não só do Mestre Sálio Porta-Bandeira também, mas a desvalorização da base, do passista, de toda essa dança que é oriunda do samba, do carnaval. Eu queria que a senhora falasse como é que a senhora vê a possibilidade desse resgate dessa dança, sabe? Como a gente poderia fazer para resgatar essa dança? Olha, uma das formas desse resgate está aí, Bruno Germano. Imagina, professora. Porque o que a gente tem hoje, o que eu tenho visto, né, nesse período todo de análises no SRZD, é que hoje a gente pode identificar 2 tipos de apresentação. Os casais que dançam com a bandeira e em exuberantes coreografias, muito virtuosos, muito bem preparados, mas que fazem uma dança a 2, uma dança na qual os movimentos são sincronizados, quase que os mesmos movimentos de dança. E existem os casais que estão se colocando numa defesa pela salvaguarda e pela manutenção do bailado do Mestre Sálio da Porta-Bandeira. Eu fiquei muito encantada com o Bruno, porque exatamente ele tem feito um trabalho, e ele vai falar disso, eu tenho certeza, de trabalhar os movimentos, né, da dança, para trabalhar esse corpo do dançarino e, então, preservar o bailado do Mestre Sálio da Porta-Bandeira, sem ter que o casal, o Mestre Sálio e a Porta-Bandeira, ficarem usando de outros recursos de dança, que eu acho super válido, né, fazerem, mas bonito, da nota 10, da nota, né, mas, na verdade, eles sobrepõem muitos passos de outras coreografias, em especial da dança afro-religiosa, do funk, dança de salão, e esses passos, então, vão encobrindo
os movimentos verdadeiros e autênticos do bailado de Marcelo Porta-Bandeira. Eu acho que esse trabalho que eu quero que o Bruno conte para a gente como é feito, é que vai salvar, vai ajudar a que esse bailado seja preservado, né? Porque é um bailado ancestral. É um bailado, é uma história dançada para ser vista na avenida, na quadra, no ensaio técnico, no ensaio de rua, né? É uma história contada. E essa história não pode ser apagada, essa história tem que ser preservada. E aí a gente colocando para a preparação, né, desse corpo, utilizando os próprios movimentos da dança. Olha, a Ana não está conseguindo entrar, ela avisou que não está conseguindo entrar. Dá uma dica aí para ela, Wallace, por favor, para ela saber como é que vai fazer. Tenta deslogar, Ana, sair da live, sair de tudo e entrar novamente. Que às vezes aí vai aparecer um retângulo, pedir para entrar, não é isso? Logo tem um bonequinho ali, pedir para participar da live. Tá? Antes de passar a palavra pro Bruno, a gente até tem conversado, Bruno, sobre essa. A gente teve uma live há pouco tempo com a Alessa e com o Magno para a gente falar sobre. Que bom! Mantenha-se assistindo, por favor. Falando sobre um pouco dessa inserção de outras danças, de outras culturas dentro da dança do carnaval, mas na preocupação que cada vez fica latente da gente tentar manter essa originalidade da dança do Mestre Sala Porta-Bandeira, que a gente desumanizou essa dança e a gente vem tentando reumanizar, né? Voltar às origens. Tem um processo crescente dessa preocupação, né? O carnaval tem se industrializado e a gente está perdendo a essência desse lugar. Então, eu acho que a preocupação dos grandes estudiosos ou de pessoas que são oriundas desse lugar ou que trabalham incessantemente nessa cultura, independente da festa, né, daquilo que a gente assiste lá no desfile, eu acho que a cultura se mantém o ano inteiro. Então, eu acho que é importante que a gente revisite essa cultura para que a gente possa manter a essência dessa arte. Mais uma vez, seja bem-vindo e a palavra é sua. Obrigado pelo convite, obrigado, professora. Meu trabalho partiu, num primeiro momento, de uma observação do trabalho deles. Eu não dancei, eu nunca dancei, eu sempre gostei de assistir, mas eu nunca dancei. Eu sou professor de educação física. Oi, Ana. Tudo bem? Cheguei. As boas-vindas, Ana Wallace. Obrigada, gente. Por favor. Então, assim, a minha preocupação ela é física. Então, assim, apesar de existir cada um com as suas características, cada um com sua performance, cada um com seu estilo, existe atravessar aquela avenida e existe ainda um critério de julgamento. E que, com o passar inclusive para quem não é julgado, com o passar do tempo, foi se exigindo cada vez mais intensidade para que se mostre aquilo, para que eles mostrem a arte deles. E, pô, lembrando sempre que a porta-bandeira está com um peso enorme nas costas, está com um calor imenso, né, porque está quente ali dentro da roupa. Então, a partir dali, eu fui pensando como, com a minha formação, com a preparação física, a gente pudesse contribuir para que eles estimulassem todos aqueles estímulos. Eu penso do lado de cá, da preparação física, em valências físicas. Então é força, é agilidade, é coordenação, é equilíbrio, e todas essas são valências treináveis. Então eu não ensino ninguém a dançar, eu não falo, olha, faz isso. Inclusive, durante o ano, algumas pessoas, pô, eu quero aprender, fazer treino contigo. Eu falei, não, cara, eu não vou te dar uma aula, eu não vou te ensinar nada. Eu costumo fazer um paralelo com a academia. Se chegar comigo e fazer força um dia, não significa que você vai ficar mais forte. Você precisa de sequência. E aí, a partir da observação deles, eu sempre hoje com vídeos, com materiais que eles me fornecem, eu vejo aquilo que eles têm de qualidade, aquilo que eles pretendem apresentar
no desfile ou na dança de quadra, e a partir dali eu penso em qual é a necessidade que ele tem, porque eventualmente eu vejo que o mestre sala tenta fazer alguma coisa, mas perde o equilíbrio, que ele está precisando ajustar alguma coisa, ou que a porta-bandeira consegue girar a fantasia, mas não consegue frear a fantasia por falta de força abdominal, por exemplo, né? Porque a força-bandeira ela tem uma força que empurra ela para baixo, mas ela tem que ter uma força de rotação. Então ela tem duas ações em cima dela, né? Ela tem que fazer força para girar e ela tem uma força que está empurrando ela para o chão, um peso sobre os ombros enormes. Então eu vou pensando montando esse quebra-cabeça dentro do que eles vão apresentar para propor as minhas atividades e a gente ir trabalhando durante a nossa preparação. Eu tenho muita dúvida, tá? Hoje eu tô tenho que correr com essa live, porque eu tenho muita coisa para falar. Eu sei. Por favor, Ana, a palavra é sua. Seja bem-vinda mais uma vez. Oi, gente. Primeiro, boa noite. Desculpa, demorei um pouquinho aqui, mas consegui entrar. Queria agradecer muito o convite do portal SRZD, da Eliane, querida. Muito obrigada. Estou feliz de estar aqui com esse mestre aqui também, o Germano. Bom, não peguei a introdução de vocês, então estou aqui para a gente trocar aqui muito. O Bruno já falou muita coisa legal aí que eu posso complementar aqui também. Eu acho que é legal, Ana, a gente estava falando um pouco sobre sobre a manutenção dessa dança, dessa cultura que a gente vem tentando rehumanizar, né? A gente desumanizou a dança do mestre porta-bandeira com a inserção de muitas outras artes, de muitas outras danças. Não que isso não qualifique, é o que a gente falou até com a Alessa. Isso qualifica muito. Eu também sou oriundo da dança do balé, depois fui para ser passista, enfim, hoje trabalho com carnaval. Então, eu sei como isso qualifica os acabamentos, as manutenções, né, dessa dança, porque ela enriquece. Quando você pega outras culturas e insere junto a ela, você enriquece. Agora, quando você pega outras culturas e minoriza a base original dessa dança, você desqualifica ela, né? Então, esse é um pouco, resumidamente, é o que a gente começou a introduzir. Eu queria saber, através do teu aspecto, né, sobre o teu olhar, sobre a tua área de preparação, como é que você vê isso? Eu acho que é muito importante isso que você falou, né, de uma volta, né, um resgate, assim. Acho que em algum lugar do meio do caminho algumas coisas se perderam, sim, né, um olhar muito preocupado de um julgamento erudito, né, assim, então, e acho que bom que a gente está com esse olhar, assim, e com esse cuidado de não perder o que é raiz, né, do que é tão importante. E eu estou há 12 anos com casais, então acho que eu peguei um pouco essa fase de que foi muito lá no tipo, balé clássico, balé clássico, balé clássico, e aí começou a se olhar que não é realmente o balé clássico. Acho que a dança do casal, né, assim como o carnaval, assim como tudo no mundo, evolui muito rapidamente, né? O ser humano é inacreditável, assim, o potencial que a gente tem, assim. Então, as cabeças criativas lá em todo o processo da escola, eles já vão pensando coisas que vão mexendo aqui com a gente e vão mexendo com os casais, e a responsabilidade vai aumentando porque o tamanho da nossa festa vai ganhando um gigantismo cada vez maior, né? O Carnaval do Rio de Janeiro não é igual a nada no mundo, assim, né? Então, acho que tudo foi evoluindo muito rapidamente, e o que eu costumo dizer, assim, para os casais que eu trabalho é que a gente pode se aproveitar de todas as ferramentas que a gente tem para melhorar o nosso corpo. Nosso corpo é nosso material de trabalho. Então, o Bruno, com a parte dele lá, né, vai trabalhar todas essas valências que ele falou. A gente tem do lado de cá também na dança, todas essas valências que a gente vai trabalhar. A força física de uma forma super específica. Sou super admiradora do trabalho do Bruno, ele sabe disso. Acho que é muito cuidadoso, assim, para mim faz muito sentido quando eu vejo. A gente não teve a oportunidade de trabalhar juntos ainda, mas o que eu vejo de fora, eu acho que faz muito sentido. E da minha parte, assim, eu vou trabalhando na dança deles. Eu falo que o que eu menos sou é coreógrafa, né, do casal. Porque eu nunca falei assim, Marcinho, por exemplo, né, meu casal hoje, né, Marcinho e Cris, Marcinho faz esse giro desse jeito. Não falo isso. Vamos colocar na coreografia, Cristiane roda dessa forma. Eu começo sempre meu trabalho olhando eles dançarem. Eu falo, dança pra mim, só dança. Ah, mas o que eu vou fazer? Como vocês dançam se eu não estivesse aqui?
como se vocês estivessem na quadra, como se vocês estivessem recebendo um novo samba enredo, como se o presidente estivesse te vendo dançar. Eu vou dando várias referências assim, para eles dançarem livremente. Assim. E peço que me mostrem, né? Vai me mostrando o que você tem. Costumo assistir, acompanhar eles nos ensaios de quadra, antes da gente ter coreografia, nas escolhas de samba, porque aí eu vou vendo eles dançando, improvisando, e isso para mim é muito rico. E aí acho que é um pouco esse lugar de não perder a qualidade de cada mestre-sala e porta-bandeira. Então, quando eu vejo eles dançando livres, improvisando, é onde eu começo a tirar, falar, ele tem isso de bom, ela tem isso de bom, que legal, vamos melhorar aqui, vamos potencializar ali. Então, eu vou tentar, o que eu fui o meu tempo de experiência foi afinando o meu olhar para isso, sabe? Para ir tentando tirar o melhor de cada um e conseguir chegar na coreografia final que vai lá, que é isso, né? A gente tem que apresentar um produto, a gente tem que chegar na coreografia final e ela precisa funcionar, porque é a nota que é o nosso resultado no fim das contas. Não considero nosso único resultado não, sabe? Porque eu acho que a nossa história também tem muito valor. Então, aquele 10 pontual ali, ele não fala tudo sobre a gente. Eu acho que a grande questão da nota, no meu ponto de vista, ela é muito mais uma responsabilidade com a comunidade do que sobre a avaliação do trabalho, tá? Eu acho que o trabalho ele tem uma avaliação a partir da equipe, a partir do melhor que você fez com as condições que você tinha. Isso a gente, no especial, a gente tem uma qualificação melhor de trabalho e no acesso a gente tem uma qualidade um pouco menor de trabalho por uma questão estrutural, né? Mas eu acho que o trabalho é uma avaliação, chegar no final, bom, foi bom, não, podia melhorar. Aquilo é uma autoavaliação, ela é muito mais potente, né? Em equipe, com o avaliador, com o preparador que acompanhou, que teve ali, que viu o erro, que a cabeça caiu, olha, a gente tem que melhorar aquele giro. Eu acho que é muito mais para esse lugar, né, de preparo de um ano inteiro, do que a nota. Porque eu acho que a nota ela coroa o seu trabalho para a comunidade, porque talvez ela não tenha a percepção, porque a gente está falando de uma paixão, né? Sai da percepção do toque técnico, vai para o nossa, não foi 10, tem que ser 10 porque eu sou Portela, porque eu sou Vilinabel, vai para a paixão, né? Então acho que sai dessa percepção. Então acho que é importante a gente entender isso, porque isso também traz uma leveza para o processo, não só para a equipe técnica, mas também para o casal que, bom, fizemos o nosso melhor trabalho, é isso. A nota não veio, mas nós fizemos o nosso melhor trabalho. Isso traz uma tranquilidade para o casal ao fim do trabalho de um ano inteiro, porque por mais que as pessoas acreditem, né, que são leigas dos bastidores da festa e da cultura do carnaval, que o trabalho começa basicamente 7, 8 meses antes, no grosso mesmo, né? Os ensaios pesados, 7, 8 meses antes. Então eles têm 1 mês, 2 meses, 3 meses máximo de folga, né? Um show aqui, uma coisa ali e tal, mas ainda não começou aquela rodada. Mas isso começa muito antes das escolas de samba, sabe? A preparação é muito puxada do casal, porque são 40 notas em cima de 2 pessoas. Então é legal também a gente trazer essa reflexão. Eu queria passar a palavra para a professora. Por favor, professora, a palavra é sua. Pois é, a gente sabe, eu acompanho, né? O Bruno, acompanho a Ana há bastante tempo, né? E falar nisso, tá tudo bem? Nosso nenenzinho, como é que tá? Mamãe tá? Um barrigão aqui, ó. Não vai dar pra ver. Meu Deus do céu! Eu acho que tem uma porta-bandeira. É o quê? Uma porta-bandeira ou um mestre-sala? É um mestre-sala agora. Eu tenho 2 porta-bandeiras, agora vem o mestre-sala. Isso. Tá tudo bem, obrigada. A gente vem se acompanhando, se observando, né? E a gente sabe assim das dificuldades e às vezes até de sustos que a gente leva na avenida. Eu, enquanto aposentada, porta-bandeira aposentada, eu tenho 300 histórias de sustos que eu levei na avenida. E que estava tudo tão organizado, de repente, né? Desorganizou tudo assim em 2 segundos. Eu acho que eu gostaria de saber um pouquinho de vocês também, tanto do Germano quanto de você, de algum momento que tenha sido assim, que o improviso tenha que ter sido aplicado ali na avenida para sanar um susto que apareceu repentinamente. Vocês já passaram por alguma situação assim? Eu já passei. Obrigada, Bruno. Acredito. Sem dúvida. Olha, vamos combinar que, assim, esse último carnaval
testou todas as minhas... Vamos chegar lá nesse carnaval. Eu tenho Vamos chegar. sobre esse carnaval. Tá bom, mas esse foi assim, testou toda a meu poder de controle emocional, assim, para estar firme com eles e sair orgulhosa, mas a gente já fala sobre ele. Algum outro momento, eu tive um momento que, assim, que foi de susto e que foi, assim, de a cada jurado que a gente passava na avenida, eu falava assim, caraca, passamos mais um. Segundo já foi, falta só mais 2. Eu, assim, que foi um ano que eu estava já na vila e a saia da minha porta-bandeira estava bem pesada. E ela, nos ensaios de fantasia, em vários momentos, ela rodava e ela, quando parava a saia, né, o que o Bruno falou, na freada, que a saia vai embora, então que o eixo precisa estar muito firme, a saia levava ela. Era uma saia muito pesada. E aí, a cada jurado que a gente passava, a gente falava, ufa, foi. Ufa, foi. Uma vitória. Jurado uma vitória. E assim, situações que eu espero que quase ninguém, né? Porque tem gente que busca, mas assim, situações que, tipo, caiu uma peça no chão. E a gente passou ileso, porque o jurado não viu, porque todo mundo que estava ali no meio da cena conseguiu resolver um guardião ou uma harmonia que estava muito ligada e a gente conseguiu resolver assim de uma forma bem legal. A galera lá da equipe do Machine é surreal, de parceiros nossos também, que estão com o olho sempre assim, ó, olha ali, tá molhado, olha não sei o que. Então eles ajudam a gente a escapar dessas situações, né, Eliane? As pegadinhas. Isso é muito bom, muito bom. Eu queria, antes de passar a palavra para o Bruno, mandar um abraço para Carlinhos Brilhante, que está online com a gente. Mandando um abraço aí, ó. Vai um abraço do mestre Carlinhos Brilhante. Vamos cortejar com muita elegância a todos vocês. Obrigado, Carlinhos! Ele falou comigo tarde, eu esqueci. Ele mandou um beijo para você, mandou dizer que ele é seu fã, que ele adora você. Ele fica perseguindo você na avenida. Eu que persigo ele, é mentira. Eu fico colando nele, ó. Por favor, Bruno, a palavra é sua. Não, você perguntou por uma situação, eu passei por uma situação triste até, mas eu não trabalhava, eu apenas presenciei, que foi aquele acidente na Unidos de Padre Miguel, né, que foi a porta-bandeira que saiu do desfile, então não foi uma simples queda, né, foi uma ruptura de ligamento cruzado, então assim, isso é um troço muito sério, mas que a partir dali startou mais ainda a percepção que eu tenho do trabalho e justamente do preparar esse corpo para isso. Porque, só uma questão mais técnica aqui, o acidente da Jéssica não foi um acidente qualquer. Assim, do jeito que ela torceu o joelho, ela só torceu porque ela estava com uma musculatura muito forte, porque assim, qualquer outra pessoa um pouco mais fraca, muito provavelmente teria estourado o músculo antes de arrebentar o ligamento. E ela não caiu para frente, para trás, para direita, para esquerda, ela foi um prédio implodindo com o peso da fantasia. Blum, desabou. Ela foi para baixo, pum, e acabou. Então assim, ali eu não trabalhava com ela, eu sequer conhecia a Jéssica, foi exatamente à minha frente, eu estava na frisa em frente. E aí é toda aquela emoção que foi em volta daquele acidente com a Unidos de Padre Miguel 2017, se eu não me engano, né? Ossanha, né? Ossanha. E a partir dali eu comecei a me atentar a outros detalhes, inclusive na preparação. A partir daí eu comecei a trabalhar com a Jéssica, a consertar aquele joelhinho ali. E, enfim, foi uma experiência que acrescentou, de certa forma, acrescentou a todos nós. Eu acho que é legal, Bruno, quando você levanta essa questão, eu rompi o ligamento do joelho com balé. Então, assim, gente, é muita dor. É muita dor, é muita dor. Uhum. E eu não tinha peso sobre mim, né? Eu tinha só o peso do meu próprio corpo. Você imagina ela com peso sobre ela. É o que você falou, ela realmente girou. Uma estrutura aqui, você vai dizer isso. Então, assim, é uma dor muito grande. Então, eu acho que em algum momento, volto a fazer esse convite, que a gente reumanize o carnaval, que a gente... Exatamente. O peso da fantasia, pelo amor de Deus. Que a gente traga a nossa preocupação, a nossa percepção do cuidado para as pessoas. Para as pessoas. Que trabalham o ano inteiro, já estão ali exaustas. Aquilo é o pico da emoção. Mas são meses fazendo, dançando, ensaiando de madrugada, ensaiando de chuva, ensaiando no sol, ensaiando no calor, ensaiando na quadra quente, com roupa quente de quadra. Gente, ali acabou, sabe? Então,
ali vale nota, e é ali que vale o grande avaliação. Então, assim, que a gente olha para as pessoas com cuidado, que os carnavalescos tenham a percepção de, cara, tá pesado essa fantasia, tá difícil. A gente conversou com o Léo e Pedrão, o quão é o esforçante, desgastante tentar deixar leve. A gente ainda tem uma fonte muito pequena de utilização de recursos de matéria-prima, né? Então, quer trazer luxo, eu acho importante o luxo, eu acho maravilhoso, eu amo ver coisas luxuosas. Mas que a gente tenha a percepção que o luxo tem o seu preço. Tem hora que o luxo pode causar a perna de uma porta-bandeira. A gente precisa pensar nesse cuidado, né? Então, acho que fica mais convite que a gente pense nos profissionais, que a gente se prepare, que a gente cuide, que a gente se fortaleça a nossa musculatura, que a gente faça tudo. Mas que a gente entenda que os ensaios repetitivos também são desgastantes. Isso faz você acabar com a vida de um profissional a vida inteira. Então, eu falei uma vez com o Márcio Moura, estava de madrugada na pista, fui lá conversar com ele, e eu estava fazendo o figurino da comissão dele, eu falei, cara, quantos ensaios? Não, Wallace, X ensaios, é isso. Matamos, ensaiamos, estamos prontos, vamos para a avenida. É lá que vale nota, a gente tem que se preocupar com esses últimos ensaios. E eu falei, cara, que legal ter essa percepção. Porque às vezes eu vejo coreógrafos até de madrugada, em 64, 5, 6 horas de ensaio, para chegar na hora não vai sair perfeito, porque as pessoas estão exaustas. Né? Então, eu acho que é importante a gente pensar nessa humanização. Pessoas, né? Como pessoas. As pessoas acima de tudo, né? As pessoas acima de tudo. Exatamente. Bruno, uma pergunta que eu tenho, que é uma curiosidade, na realidade, que eu tenho. Você é um cara que se divide em 2 ambientes. Você prepara hoje os casais para essa festa, para essa cultura, e você prepara jogadores de futebol. Sim, prepara todos. Qual é a principal diferença na preparação? Óbvio, são preparações diferentes, né? Mas qual é a principal percepção de diferença na preparação desses 2 campos de atuação? Diretamente o descanso. Porque o atleta profissional, o jogador de futebol, o triatleta também, que eu também trabalho, eles treinam forte, eles têm tudo em volta deles no sentido de fisioterapia, de nutrição, de não sei o quê, mas eles descansam. E aí o mestre porta-bandeira não descansa. Simples assim. Dormem mal, se alimentam mal, tentam se alimentar bem, mas não dá. Então, assim, eventualmente, sábado à noite tem samba, domingo tem casamento, segunda tem apresentação na inauguração da farmácia, e tem ensaio, e tem prova de roupa, e tem não sei o quê, e tem que ir o casal. Então, assim, especialmente perto do desfile, que era onde o esporte profissional, o indivíduo se prepara, ele treina profissionalmente e descansa, e é fundamental isso, sono e alimentação, no casal de mestre passado, porta-bandeira, isso é difícil, é bem difícil, assim. Então a gente tem que rebolar nesse sentido, assim, tem que tentar adaptar o tempo inteiro, morde a sopra o tempo todo, porque não adianta, né, se mata de ensaiar, se mata de treinar, mas não come direito e não dorme. Cara, é matar a planta, assim. Se a gente conseguir pensar com carinho, né, a escola de samba, ela tem uma vantagem, que ela tem 3 casais, pelo menos, né? Exatamente. Tem 4 casais, né, às vezes 5 casais. Mas 3 casais de uma escola. Se eu sei que o meu primeiro casal precisa descansar na reta final, coloque em atuação em destaque o segundo e terceiro casal. Exatamente. Por quê? Isso você vai dar visibilidade àqueles casais que não têm tanta visibilidade, né? A reta final, a mídia que está ali, que todo mundo está ali, dá visibilidade, dá luz para esses casais, para que também sejam vistos, que é importante, que também são casais que se preparam o ano inteiro, e deixa esse casal descansar um pouco, deixa ele se preparar de fato ali, se alimentar um pouco melhor, porque realmente, se ele está na quadra, ele vai comer o churrasquinho, se ele está na feijoada, vai acabar comendo feijoada, se ele está de madrugada na Sapucaí, não tem nada ao redor, e muito direto do trabalho, agora né, dá para levar Vita e alguma coisa ali. Tem uma coxinha e a pipoca, e é isso. Então, cara, se eu tenho qualidade de estar em casa, de chegar um pouco mais cedo, de descansar um pouco mais, eu acho que falta isso, tá? Mas falta essa percepção das próprias escolas de, cara, descansa. Descansa que agora é o teu momento de descansar para que você chegue aqui, sabe, inteiro, para brilhar, porque na hora que a tua hora de brilhar é aqui, na Sapucaí, na nota, é agora que você inteiro, né? Ana, qual é a sua percepção sobre essa questão? Eu acho que faz parte do que você falou de humanizar de novo, né? Assim, eu acho que é isso, não é eu estar lá na avenida todo santo dia com todo mundo, todo mundo tem que me ver que eu estou trabalhando.
Não. Você pode trabalhar quietinho no seu canto, não precisa ninguém te ver, assim, sabe? Você tem que ter a sua consciência com o seu trabalho, com o seu corpo, assim. Então, é uma das coisas que eu falo também, o Bruno falou, vocês falaram dos atletas, né? Eu acho que os nossos artistas, né? Eles são nossos artistas, eles são totalmente atletas. Eu acho que todo bailarino é um pouco atleta, Bruno, acho que você deve concordar comigo. Totalmente. Todo bailarino é um atleta, porque a gente não para o tempo inteiro de treinar o nosso físico, né? Mas a gente ainda coloca junto, não que o atleta também não coloque, né, o coração, mas coloca com certeza absoluta o coração no que faz, porque a gente é muito apaixonada, por isso que a gente se doa tanto, né? Os casais se doam muito, é isso. Eles acham que o descansar é tipo, meu Deus, não estou fazendo, né, o máximo. Não, o descansar é muito necessário. Porque senão o dia seguinte vai ser péssimo. Então, às vezes, a gente precisa... Tem dias que eu chego e vejo o estado do meu casal e às vezes eu falo, galera, a gente vai conversar, a gente vai trabalhar outras coisas, a gente vai focar num outro lugar e vai embora mais cedo, vocês vão dormir, amanhã a gente vai pegar pesado. Sabe, assim, então eu tento olhar para eles com esse carinho assim também, justamente porque, nosso cronograma de ensaio está pronto. Aí veio 3 apresentações na mesma semana. E aí a apresentação às vezes estava marcada para meia-noite e foi às 3h30 da manhã. E aí, né? E aí o que eu vou fazer com eles no dia seguinte? Que aí eles saíram direto, trabalharam, e chegaram no ensaio assim, tipo, exaustos. Aí acontece de se machucar, né, Bruno? Que é a hora que aí o corpo não descansou, vai lá, machuca e aí a gente acaba perdendo um tempo maior. Então, eu acho realmente legal quando você traz isso. Porque a gente tem uma síndrome, não sei se vocês conhecem, mas acho que é legal a gente estudar também, que é a síndrome do impostor, né? É quando você se sabota. Eu acho que no carnaval tem muita autossabotagem, porque eu acho que você vê a necessidade de estar o tempo inteiro, de fazer, porque senão eu não vou ter, eu não vou conseguir, ninguém vai me avaliar. E você e às vezes essa cobrança vem só de você. Né? Eu acho que essa síndrome do impostor também a gente precisa revisitar. Eu acho que a gente até falou isso também com a Alessa, que eu acho que seria tão importante se a gente tivesse psicólogos acompanhando essa equipe técnica, para que pudesse conversar com os mestres porta-bandeira, preparar, porque assim, é muito peso, é muito peso. E essa sabotagem, essa síndrome do impostor, eu vejo o tempo inteiro. Pessoas falam, não foi bom, não. Eu falei, cara, foi lindo, foi maravilhoso. Passar pela professora, o que a senhora achou? Foi lindo, foi maravilhoso. Não foi bom, não está suficiente. Nunca está suficiente. Eles sempre querem mais. É verdade. Né? Então, eu acho que essa síndrome do impostor ela atua muito, muito forte, principalmente em quesitos que valem nota. Né? Eu acho que o único lugar que eu vejo muito isso e que não vale nota são os fascistas, que querem o tempo inteiro se superar um do outro. E, cara, não é sobre superação sobre o outro, é sobre você, é sobre o que você é capaz de doar para aquela escola, é sobre o tempo que você é capaz de doar, né? É sobre a dedicação que você é capaz, que já é muito. Assim, se a gente parar para uma escola como Portela, por exemplo, eu estava na Portela quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feijoada, basicamente virou uma religião. Eu estava lá quase toda semana, 5, 6 dias por semana. Eu via mais os passistas do que minha família. Então, assim, é realmente uma dedicação muito grande. Então, isso já é muito gigantesco. Eu acho que quando você quer mais que isso, é a síndrome do impostor ali atuando, porque se você não estiver, você não vai ser chamado. Que se eu não aparecer, as pessoas não vão ver meu trabalho. Porque se eu não for ver esse bicho ensaiando, vão dizer que eu não estou trabalhando. E eu recebi. Porque são tantas questões que muitas delas são vazias, são células vazias, né? Então, acho que é legal a gente também olhar por essa percepção. Professora, por favor, a palavra é sua. Tem até uma frasezinha, né? Quem não é visto não é chamado, né? Não é lembrado, tem que aparecer. Mas uma questão que eu também fico assim atenta é em relação ao segundo casal, né? Da escola. Porque numa eventualidade a gente vai ter que chamar e convocar no dia do desfile o segundo casal, né? E aí, como é que vocês trabalham isso? É da alçada de vocês também? As escolas estão
encaminhando também os segundos casais, os terceiros casais, para essa preparação, para essa orientação com vocês, porque é uma orientação que eu considero magnífica. Inclusive, certa vez, eu conversando, né, com outros sambistas, eles falaram assim, não, eu não gosto do coreógrafo, eu não gosto, no meu tempo não tinha isso, tal. Aí eu fico pensando, que bom que hoje os casais atuais têm um coreógrafo, têm um preparador físico, porque eu tenho sequelas corporais da dança de peso que não tem mais jeito, entendeu? Eu adquiri lá, que na época eu nem pensava que pudesse me causar os problemas que eu tenho hoje, de postura, de coluna, de joelho, de tudo, entendeu? Então, mas eu dancei também durante algum tempo como segunda porta-bandeira. E aí a gente percebia que havia sempre uma atenção maior na preparação do primeiro e que esse segundo e o terceiro casal não era lembrado. Não tinha atenção devida, né, professor? Mas na hora da emergência é o segundo casal que vai estar lá para tentar resolver a situação. Como é que vocês veem, como é que vocês colocariam assim um chamado para que haja esse interesse, esse despertar pela preparação também do segundo casal? Eu vou falar, Bruno, antes aqui, que eu já tive a oportunidade de trabalhar com os casais juntos, assim, né? E eu, assim, peço licença a vocês, casais que estão aqui, para fazer esse comentário, assim. Eu acho que precisa haver uma parceria maior entre o primeiro, segundo, terceiro casal. Eu falo, parceria é essa, que todos temos nosso lugar. O primeiro casal é o primeiro casal, o segundo casal tem seu lugar, e o terceiro casal tem seu lugar, e todos são muito importantes. Porque eu acho, assim, com o meu tempo de experiência, eu vejo que parece que um quer o lugar do outro, e eu acho que a gente não pode olhar dessa forma. Acho que ninguém quer o lugar do outro, é o que a gente está falando desde o início, né? Eu acho que todos têm o seu lugar, e quando a gente consegue trabalhar, é uma paz tão grande, é tão gostoso. Eu fui tão feliz quando eu pude trabalhar os dois casais da Vila ao mesmo tempo, assim, era muito legal, era muito bacana. É claro que vai haver um momento que no início do processo eu conseguia trabalhar muito bem com o primeiro e o segundo casal, assim, por bastante tempo, mas foi a minha única oportunidade, foram 2 anos assim que eu consegui trabalhar os dois casais juntos, por isso que eu tô falando, sempre foi um pouco complicado a relação, não nossa, né, mas entre os próprios profissionais, então acho que a gente tem que ver isso mesmo como um trabalho, né, eu tenho que trabalhar do lado do meu colega de profissão fazendo a mesma coisa e cada um tá fazendo o seu trabalho. E aí era muito bom, assim, que a gente fez a preparação toda juntos, e aí é natural que quando eu chego no momento da coreografia da avenida, eu separava, né, para construir a coreografia do primeiro casal, e o segundo casal, não sei se seria tipo, deixou de lado, acho que não deixou de lado, acho que aí o foco se volta para o produto, né, que é a nota lá, e aí em algum momento eu acabava não estando tão dentro da rotina do segundo casal. Mas, por exemplo, hoje o Jackson, né, Dona Eliane, que a gente é um querido nosso, assim, que ele é o meu segundo hoje, e assim, a gente tem uma intimidade super bacana, que eu falo, todas as vezes que eu vou à quadra, eu paro um momento no primeiro casal, paro um momento no segundo casal, vou lá ver o Herdeiros da Vila, que eu amo ver aquelas crianças. Então, eu acho que o olho... E assim, e eles têm muito que ensinar também, a gente tem que olhar para o lado, que a gente tem que aprender com quem está vindo também, sabe? É muito legal. Então, eu acho que, não sei, o que eu teria para dizer é exatamente isso, que a gente entenda como trabalho e que é importante trabalhar junto, sim, e cada um vai ter o seu lugar e cada lugar é muito importante. Se a gente não tivesse o segundo na situação que o Bruno citou aí, por exemplo. Né? Tivesse preparado, né? Bruno, com você. Não, essa preparação do segundo casal eu também vejo também como uma observação pessoal, e isso eu também trago um pouco do esporte. Eu fui goleiro, tá? Eu fui goleiro por 19 anos da minha vida, apesar de não ter altura para isso, mas
Não, é porque assim, o segundo casal me parece, por exemplo, o goleiro reserva. Tem goleiro reserva que se acomoda naquilo ali também e nem busca. Para ele tá confortável ser o 12, porque ele sendo reserva, ele tá ali, ele não ganha que nem o primeiro, mas ele também não toma frango que nem o primeiro, porque ele não tá botando a cara. Então tem segundo que não se expõe. Então tem gente que não busca. Então eu já tive de tudo. Eu já tive segundo casal que falava assim, pô, quando você marcar o treino com o primeiro casal, eu quero ir junto. Mesmo não sendo né, a escola tendo me contratado só para um primeiro casal, por exemplo. Fala, pô, eu quero fazer, eu quero treinar, então, e a pessoa buscar. E eu já tive segundo também que falar, pô, vamos treinar com a gente. Pô, o Sidney tá se matando sozinho lá, ou o Vinícius tá se matando. Pô, não vou. Não dá. Então, assim, depende do que a pessoa busca também. É lógico que a escola de samba também tem a questão de custo, né? A gente sabe que... Mas eu já vi muito segundo casal que cai pra dentro, que ensaia, que se prepara, que busca, que... Pô, tira dinheiro do bolso para pagar a sua evolução. Enfim, a gente tem de tudo. Eu acho que a pessoa tem que buscar o tanto quanto e a escola dá suporte para isso. Não é dar suporte só para o primeiro, né? Mas também tem que vir da pessoa. Eu concordo. Eu citei aqui 3 pontos importantes. Eu tô para cá que eu tô anotando, tá? Se eu não esqueço. Eu acho que o que a Ana fala um pouco da dedicação do tempo, né? A gente tem que entender que um profissional, quando ele é contratado para dedicar X tempo àquele casal, àquele produto, né? E quando ele divide para 2 casais, obviamente, o segundo casal vai ter uma dedicação menor de tempo, né? E o primeiro casal vai ter uma dedicação maior, porque é primeiro e segundo casal. E aí eu trouxe um case da primeira bailarina, exemplo, a primeira bailarina do Municipal, que é a Claudinha. É óbvio que Claudinha vai ter uma dedicação maior da equipe técnica, porque ela é a grande estrela. Não é isso. Isso não é um problema ser a grande estrela. E o primeiro casal é a grande estrela. Então ele precisa de uma dedicação, de uma atenção maior de tempo. Agora, o que me preocupa no direcionamento da agremiação, que é um pouco do que o Bruno falou, é quando essa agremiação coloca uma segunda porta-bandeira ou um segundo mestre-sala e, no meu ponto de vista, se eu tenho uma substituta da primeira bailarina, se a Cláudia não pode, a segunda tem que estar à altura para alcançar. Tem que estar pronta. Tem que estar pronta, preparada. E eu vejo muito nas agremiações o segundo casal não tá ser eternamente o segundo casal, contratam 500 vezes uma primeira, um primeiro mais sala, uma primeira porta-bandeira. Aquilo troca 5, 6, 7, 8 vezes, ou mais que isso, né? Tem segundos porta-bandeiras de 8, 10 anos. A gente tem a da Mangueira, por exemplo, que é a segunda porta-bandeira há muitos anos. E sempre busca uma primeira profissional fora e nunca é ela. Então, eu fico pensando assim, vale a pena, se eu não confio nessa segunda porta-bandeira, vale a pena manter ela como segunda? Porque não é justo com essa profissional também. Isso é no meu ponto de vista, tá, gente? Eu estou trazendo a minha visão aqui, não é nem a visão do SRZD, nem a da professora, é a minha visão. Se eu não confio nessa porta-bandeira, eu não posso ser indigno profissionalmente de manter ela ali. Porque eu não confio nela. Sabe? Eu não confio nesse mestre-sala para ser o meu segundo mestre-sala. Porque se esse é o segundo casal, qualquer coisa que aconteça com a primeira porta-bandeira, com a primeira mestre-sala, eles têm que imediatamente ser acionados para subir. Eles são substitutos, né? E eu não vejo isso nas escolas de samba. Eu vejo um certo desrespeito, né? Com esses profissionais que vão ficando meio ali pelos cantos da quadra. Porque ele é muito tempo da escola, deixa ele como segundo. Nunca vai ser primeiro, não, mas serve para ser segundo. E o segundo, ele tem uma responsabilidade tão grande quanto o primeiro, porque ele está ali para substituir, ele tem que estar pronto a qualquer momento. Como exemplo, a porta-bandeira quebrou na avenida, quem sobe na avenida é a segunda. E se essa menina não está pronta, preparada psicologicamente, emocionalmente, se ela não teve um acompanhamento técnico, ela não vai entregar nota e vão cobrar dela nota. Então, assim, eu acho que a gente precisa de um melhor direcionamento das agremiações na hora da respeitabilidade profissional desses meninos e meninas que estão ali. Professora, por favor, a palavra é sua. Então, a gente... diferentes situações, assim, né? De ter que buscar substituição na avenida. Eu me lembro que teve um ano que uma escola só tinha o primeiro casal. E aconteceu, a porta-bandeira passou mal, né? E quem salvou a escola naquele ano foi a Letícia. Letícia, sobrinha do Machini. Ela estava desfilando em ala, e aí
lembraram que a Letícia estava em ala. Foram lá, pegaram a Letícia e colocaram para dançar. E foi um sufoco, a gente lembra disso assim, com muita emoção. Porque, olha a resposta, né? Não, a porta-bandeira era tamanho 40 e a Letícia era 44. Né? Então foi uma emenda ali, foi a equipe do Manuel Dionísio que teve que entrar para ajudar a ajustar a fantasia para que ela pudesse passar. Né? Então, aí começou essa coisa. E aí? Então, o segundo casal merece ou não merece uma deferência da escola? Mas eu gostaria também de saber um pouquinho, porque eu sou, assim, defensora e fico feliz de ver o trabalho de vocês. Da Ana, porque tem um vínculo com a UFRJ, com a educação física, com o bacharelado em dança, que eu amo, eu aprendi muito quando passei lá há algum tempo. O Bruno, pelos encantamentos, que eu fico lá catando os vídeos dele. Mas aí eu gostaria de que vocês falassem, né, um pouco sobre a história também de vocês, da formação, de como é que vocês... houve um sonho de chegar ao carnaval? Ou como é que isso aconteceu na vida de vocês? Porque vocês hoje são pessoas importantes, fundamentais... o norte dos casais, o norte que está se apresentando a nível do bailado. E uma outra coisa que eu gostaria de perguntar, se vocês tivessem que ser de um departamento da escola, qual departamento que vocês gostariam de atuar? Em qual departamento que vocês gostariam de atuar? Mestre Sala e porta-bandeira. Eu já tô nele, né? Mas, Ana, conta. Não, sim, eu digo assim, porque existem vários departamentos, né? De harmonia, né? Vários departamentos dentro das escolas, né? Departamento feminino, Braiana, velha guarda, tal, né? Então, aí, qual é o departamento que vocês gostariam de ganhar uma camisa para vocês vestirem na escola? Olha, eu adoraria fazer parte da pesquisa e do criativo. Eu acho que deve ser fenomenal estar lá com essa galera pensando no desfile. Assim. Acho que esse é um departamento que se eu fosse uma formiguinha, eu ia querer estar lá nessas reuniões dos processos criativos. Assim. Acho que deve ser muito, muito bom. Assim, a gente faz parte, mas só dentro do nosso departamento, né? Acho que pensar a grandiosidade que deve ser fenomenal estar ali com a galera do criativo e da pesquisa, de cada desfile, de cada enredo. Conta brevemente para a gente a tua história até o carnaval, por favor. Certo. A professora citou que eu sou da UFRJ, né? Gente, eu sou de uma cidade do interior do Paraná, que tem hoje 150 mil habitantes. Eu vim para cá, para o Rio de Janeiro, com 18 anos de idade para estudar dança e nunca mais fui embora. E eu fiz a minha faculdade na UFRJ e eu juro para vocês que cada vez que eu boto meu pé direito lá na avenida, eu tô falando e tô arrepiada agora. Eu falo, meu Deus, olha onde eu cheguei, olha onde eu tô, aquela menina lá daquele interior que tinha um sonho de dançar e eu tô aqui no maior show da terra, numa posição muito importante, grandiosa, eu me sinto muito honrada, assim, eu sempre agradeço muito aos casais por confiarem em mim, no meu trabalho, assim, sabe? Então, quando a Eliane pergunta se houve um sonho, eu nem sei se eu sonhei com isso, assim, eu sei que eu agarrei a oportunidade. Quando ela chegou, eu agarrei e falei, caraca, isso é muito legal, é muito importante estar aqui, é muito o que eu vim buscar. Eu vim ser artista no Rio de Janeiro, eu vim ser profissional da dança, e aí me abriu esse canalzinho, assim, meus primeiros desfiles foram como foliã, lá na União da Ilha, onde eu morava, na Ilha do Governador, e enfim, foi lá que eu me apaixonei, aí eu fui foliã por alguns anos, ficava sentada na quadra, esperando sobrar fantasia no dia do desfile. Se sobrar, eu tô dentro, se sobrar, eu tô dentro. Daqui a pouco alguém vinha, vai lá desfilar. Assim. E aí eu comecei, depois de 2 anos aqui no Rio eu já estava dançando profissionalmente, aí eu fiz bastante coisa de ala coreografada, fiz com a Regina Sal, com o Max Lopes, tinha muita ala coreografada, fiz muitos desfiles dele, e fiz comissão de frente, como bailarina, com a Regina também, coreografando, e num desses carnavais,
o Fábio Ricardo, que era assistente do Max Lopes, né, o Fabinho, me convidou, falou assim, né, me via também super presente ali como bailarina, mas uma pessoa sempre ativa, atenta, não sei o que, ele me convidou para coreografar Rocinha. Então foi minha primeira coreografia no carnaval, foram 2 aulas na Rocinha, que foram muito legais, eu ganhei muita experiência ali. Uma loucura você coreografar uma aula de 150 pessoas, e aí na quarta-feira, no último ensaio, você fala assim, tchau, gente, até o dia do desfile, espero que todos estejam lá, sóbrios, atentos, sem faltar nada da fantasia. E aí eu estava na comissão de frente dos Doutores da Alegria, do Alex Neural. E aí, na cama elástica. E nessa comissão, na Imperatriz, pediram ajuda ao Alex, que antigamente tinha muito isso, né? O coreógrafo da comissão de frente, dá uma olhadinha aqui no casal. E aí o Alex falou assim, não vou dar uma olhadinha, porque eu vou dar só uma olhadinha. E acho que eles precisam de atenção e tal. E o Alex falou, eu tenho uma bailarina aqui que eu acho que vai fazer muito bem esse trabalho. E a diretoria da Imperatriz topou começar esse trabalho comigo. Eu nunca tinha feito nada. Peguei Rafaela e Felipe com 19, 20 anos. E aí a gente trabalhou por 5 anos juntos. Foi ali que eu comecei e foi muito legal começar com eles, né? Eles eram muito jovens também. E foi minha primeira experiência e a primeira experiência deles no especial. Então, a gente foi aprendendo muita coisa juntos, foi pesquisando, foi vendo todos os vídeos, falando das pessoas, das referências. Então, a gente foi aprendendo muito junto ali. E aí nunca mais eu parei, eu realmente me apaixonei por esse lugar do casal, eu li todos os livros que eu consegui achar na época para conhecer mais, né, porque eu não tinha uma vivência, uma história de crescer numa escola de samba, então eu queria muito entender esse lugar e cada vez mais eu me sinto honrada, quanto mais eu entendo, quanto mais eu vejo a potência, a força, a história de cada artista, assim, de cada... Nossa, quando vem me contar que eu era criança, porque minha avó me trazia, porque eu já troquei de roupa em lugares horríveis, sujos, não sei o que, parará, sabe, assim, me contando assim com amor no coração, eu falo, caraca, que honra eu estar aqui do seu lado, fechando a sua fantasia hoje, para você entrar em cena com um negócio que está assinado por mim lá embaixo, quem sou eu, assim, sabe? Então, fico muito feliz, muito bem. Denise é sua mãe? Denise é minha mãe, tá mandando vários recadinhos. Aqui, ó. Pra mim ficou o orgulho e a saudade dessa minha filha linda. Olha aí, tá aí, presente. É isso mesmo, Eliane. Bruno, por favor. Mãe. Bom, eu sou professor de educação física, né, e eu fui atleta e o samba sempre foi uma paixão minha, então sempre fui pro salgueiro, sempre fui aquela pessoa de bater ponto no salgueiro e nada além disso. Depois comecei a desfilar no salgueiro no carro, porque era na alegoria, como composição, porque era o que aparecia lá, enfim, eu faria qualquer coisa pela minha escola. E aí, coincidentemente, eu tive acesso, a partir de um colega em comum, nada a ver com o mundo de carnaval, um colega de faculdade virou para mim e falou, cara, eu tenho uma amiga minha, que você que gosta de negócio de escola de samba, que fez um artigo sobre esse negócio de mestre, sala e porta-bandeira, o cara não sabia nem o que era isso. E eu fui ler o artigo. E aí, o artigo era de uma professora, amiga desse meu amigo, Carla e Marcela, porta-bandeira do Salgueiro. Eu sem saber que aquela Marcela que eu estava lendo o artigo era porta-bandeira do Salgueiro. Só um parênteses, antes disso, teve uma comissão de frente, eu, enquanto fulião, uma comissão de frente, não sei se vocês vão lembrar, da Porto da Pera, que eram uns cachorros de TV Colosso, assim. Aquele desfile acabou um monte de gente naquela comissão de frente passou mal. Aquele desfile não terminou todo mundo, um monte de gente passou mal ali dentro. E aquilo me chamou a atenção, aquilo me deu um start de, gente, esses caras estão morrendo de calor ali dentro. Não sei se esses caras estão hidratados e assim, pensaram nisso durante a preparação? E aquilo eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí quando eu li o artigo da Marcela, falando fazendo um paralelo sobre a preparação física com a performance de alguns atletas, era um artigo de pós-graduação da Marcela. Eu falei, cara, é isso. Assim, como é que deve ser? Aí eu curtia uma sala de porta-bandeira, eu achava bonito, via, enfim. Eu vou tentar entender isso. E aí procurei Sid Clay, procurei Marcela. O Sid Clay tá de coincidente aí em rede social e tem acesso a todo mundo. Na época eu era preparador físico da Seleção Brasileira de Beach Soccer, trabalhava na comissão técnica da Seleção Brasileira. O Sid Clay, cara, tu pode me dar uns treinos?
Foi assim, sem nenhum. Pode me dar uns treinos, Sid Clay meio fanfarrão. Qual é? Boa, Miguel, Salgueirense, vou te ajudar, te dou a camisa do Salgueiro. Falei, Sid Clay, tu quer que eu te treine pra ganhar a camisa do Salgueiro? Porra, tô aqui todo sábado, compro camisa na quadra. E nós fomos pra academia. E nós fomos na primeira semana pra academia, só que ele achou que a gente ia fazer musculação, que a gente ia fazer aquele treinão clássico, ia botar ele pra correr na esteira e empurrar supino pra cima. E aí foi importante o feedback da Marcela, porque a Marcela, mesmo se eu conhecer esse disco, ele fala, cara, ele tá precisando disso, ele tá precisando um pouco mais de coordenação, ele tá sem equilíbrio. Então, e aí eu falei, cara, comecei a ver vídeo, comecei a trocar ideia com a Beth, que era a Beth Bejani, que era quem trabalhava com eles no primeiro momento, e aí a gente foi, a partir de tentativa e erro, acertando essa metodologia, ajustando essa metodologia para isso que a gente tem hoje. Antes de abrir, obrigado, Bruno. Antes de abrir para as considerações finais, eu não posso sair dessa live sem perguntar, Ana, sobre Carnaval 2023. Aquela loucura, porque eu já fiquei sabendo lá na cabeça, porque eu estava fazendo comissão de frente, avaliação da comissão de frente, e estava fazendo passista. E fazia uns takes de casais com a professora que estava fazendo as avaliações de casa. Então fui lá na frente, via, aí o pessoal, Marcinho, um amigo, Cris também, se prepara porque vai ter surpresa, né? Ah, meu Deus, surpresa. Oh, Deus. Surpresa nunca é uma boa ideia. Aí já todo mundo já tenso, para no setor 1, eu vi eles com um capuzinho, eu falei, gente, cadê a fantasia? Aí, como é que foi essa emoção, Ana? Como é que foi esse universo? Rapidinho, assim, apanhado geral pra gente. Gente, foi muito especial, assim. Eu acho que entre erros e acertos e tudo mais, o que a gente saiu falando assim, fala, cara, a gente entrou na história, assim, sabe? Tá esse desfile desse ano, né, com esse casal na Vila, tá na história do Carnaval. E é isso, entre erros e acertos. Tem opiniões para todos os gostos, assim. Então, mas a gente saiu muito feliz com o nosso resultado. O que a gente entrou para fazer na Avenida, a gente fez e a gente foi aplaudido e a gente saiu feliz com o que a gente se propôs. Então, assim, quando chegou, a gente falou assim, meu Deus. E aí o carnavalesco olhou para mim e falou assim, você tem coragem? Eu falei, coragem? Eu tenho de sobra. Vambora. Mas aí a gente olhou, aí a Cris olhou e falou assim, ela tem, eu tenho. Aí eu falei, eita, caraca, ainda jogo tática, assim. E aí a primeira coisa que a gente fez foi olhar para o nosso presidente. E aí a gente olhou para toda a presidência que estava sentada na mesa com a gente, apresentando a proposta, a gente falou, e aí, o que vocês acham? Vocês apoiam? E aí eles falaram, a gente apoia. A gente já ouviu o carnavalesco e a gente tá dentro. Se vocês quiserem fazer, a gente está dentro. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, tipo, todo o suporte. A gente teve, eles falaram, não, a gente vai fazer acontecer. O que a gente vai precisar? E aí, assim, eu preciso falar, assim, que a Vila foi, cara, 1000%, entendeu? Eu no processo pedi, a gente costumava trabalhar com 12 a 16 guardiões. Falei, não, vamos botar 16, que eu vou precisar de gente. Aí, no meio do processo, eu falei, e aí a gente testando roupa, o ateliê também foi muito especial com a gente, com a fantasia. Não deu, faz de novo, troca isso, troca aquilo. Então, é toda uma equipe trabalhando em conjunto para fazer a coisa acontecer, sabe? É muito importante. Assim, eu não posso nem citar nomes, porque cada um foi muito importante. Os guardiões, assim, eles cada um tinham uma função. E aí a gente viu que a gente precisava de mais duas funções. Falei, não vou botar o mesmo guardião tendo duas funções. Eu tenho 12 segundos para estar pronto. Uma porta-bandeira tinha que estar pronta em 12 segundos. Então, e aí eu fui lá e falei, então, diretor, eu não estou conseguindo, eu tenho mais essa função e essa função precisa de 2 guardiões. Vamos embora. Ateliê, mais 2 fantasias de guardião. Não, contrata mais 2. E ensaia. A Cris e o Marcinho foram muito especiais, assim, porque foi um processo que eu me dividi muito no olhar, né? Eu brinco que eu tinha praticamente uma comissão de frente, porque eu tinha alegoria, eu tinha 18 pessoas, tinha troca de roupa, né? Surpresa, era tipo quase uma comissão de frente, assim, o processo todo. E, ao mesmo tempo, uma preocupação muito grande de que, quando isso tudo passasse, que era a abertura da nossa apresentação, que eles dançassem o que eles têm que fazer, que eles fossem mestre e porta-bandeira, que então legal, a roupa estivesse bem posicionada para que eles pudessem fazer uma coreografia brilhante, assim. E os 2 foram incríveis, eles dançaram, eles estavam firmes, eles estavam felizes,
A gente recebia, cada vez que eles vinham prontos, a gente recebia os aplausos das arquibancadas, que acho que enchia o peito deles, e eles vinham brilhando para frente, e acho que a gente tinha uma coreografia que cumpria com todas as obrigatoriedades e que colocava cada um deles ali potente no seu bailado, no seu riscado. Então, é isso, assim, eu saí muito feliz, sou grata por ter feito esse trabalho e agora vem uma responsabilidade grande, que acho que vem uma expectativa para ver o que a gente faz esse ano. Né? Deixa eu falar, Ana, o Jaime Cesário está perguntando quem fez a fantasia do casal? Quem fez a fantasia desse ano foi o Fernando Magalhães. A ateliê do Fernando Magalhães. Professora, por favor, suas considerações finais para a gente terminar essa live. Eu só tenho a agradecer os dois, né, por terem vindo, por terem falado. O Bruno se apaixonou tanto por essa coisa de mestre porta-bandeira, que hoje ele tem um grande amor da vida dele, que é uma porta-bandeira, né, Bruno? Verdade. Minha mulher porta-bandeira em São Paulo. É linda, dança lindamente também, né, professora? E a Ana, a minha grande preocupação, quando eu vi aquele aparato todo, foi a questão da preservação da dança, né? A gente fica ali focada, eu fico focada nos movimentos obrigatórios, para ver se estão fazendo todos, porque, infelizmente, a gente sabe que hoje alguns movimentos estão se perdendo por não serem feitos, ficam esquecidos. Na hora em que o casal tem que dançar sincronizado, movimentos iguais, perde-se alguns passos, em especial do mestre-sala. Mas o que eu pude observar realmente foi a manutenção, apesar daquele aparato todo que, de uma certa forma, ofuscava um pouco o bailado deles, mas eles se impuseram com a dança deles, né? Com o bailado do mestre da porta-bandeira. Isso foi muito interessante. Gostaria de agradecer a vocês dois por essa oportunidade de terem vindo aqui, passar para as pessoas essa experiência, essa vivência, essa emoção de trabalhar junto aos casais, e principalmente porque o trabalho do Bruno é um trabalho de preparar esse corpo exaustivamente para que ele execute o bailado. E você, essa luta enquanto bailarina, enquanto coreógrafa e apresentadora, porque você que faz a apresentação deles também no dia, você que está lá junto, né? A emoção de fazer essa manutenção e de não estagnar na questão da coreografia e da performance, porque tudo tem que ser revitalizado, modernizado, mas não perder a história contada que foi escrita no início do século. Muito obrigada aos dois. Obrigado, professora. Ana, por favor, suas considerações. Muito obrigada. Como eu falei no início, faço questão de repetir, eu me sinto muito honrada de estar aqui. A sua opinião é sempre muito importante para mim, Eliane, vou sempre ouvir com muito carinho. Pode falar, palpitar, quando quiser, eu vou adorar. Obrigada, Portal também, obrigada, Wallace e Bruno, que honra também estar aqui com você. Espero que a gente ainda tenha aí um processo juntos, que vai ser muito bom. Vamos sim, com certeza. Bruno, por favor, suas considerações. O Wallace, acho que é importante a gente deixar uma mensagem para todos, e quando eu digo todos, são os que dançam, diretores de harmonia, diretores de carnaval, ateliês, pela questão do que a gente falou aqui da humanização do mestre-sala, e especialmente da porta-bandeira. Porque recai sobre a porta-bandeira. Não é fácil. Alguém já carregou a sacola com a fantasia da porta-bandeira, já viu o peso que é aquilo. É extremamente pesado, tem de 20, 30, mais de 30 quilos sobre os ombros. Não, você para e pensa, a pessoa tem que atravessar a avenida, elas batem lá no final com 40 e alguma coisa de desfile, chegam lá na última cabine com 30 e tantos minutos de desfile, carregando 30 quilos sobre os ombros. Então essas pessoas, o indivíduo, essa porta-bandeira, ela tem que se preparar. Como eu falei, esse peso está sobre os ombros, mas ela tem que fazer aquilo rodar. Tão importante do que fazer ela rodar é ela saber parar, porque senão, né, ela roda, ela para, a fantasia continua rodando. Então, se ela não tiver força, ela não consegue voltar.
ela tem que saber também voltar, então ela roda para um lado, se ela tiver que rodar para o outro, então ela está rodando para cá. A fantasia está vindo para cá, ela já tem que voltar a rodar para cá. Então, o corpo dela tem que estar preparado para isso. Mas seria fundamental a gente ter apoio de ateliê, de carnavalesco, porque a gente precisa tirar peso. Obviamente, as escolas com mais grana conseguem, isso já é um movimento acontecendo, de vir, cara, se a escola tem grana e pode botar pena mais para cima, vem trazendo pena para cima, a pena é pena. Né? Então você já vê muita porta-bandeira com pena até a cintura, né? Porque você tira aquela pedraria toda da parte de baixo do corpo, que dá mobilidade para ela poder usar o corpo como um todo. Mas mais importante de tudo é que elas sejam ouvidas. Porque muitas vezes ela fala, cara, tá pesado, tá me machucando, e aconteceu isso bem recente. Não, mas vamos ter que botar mais uns aramezinho aqui, dá só mais 2,5 kg. Falei, o que? 2,5 kg são 10% da fantasia. E aí tem que ficar brigando lá, eu com o ateliê, com o carnavalesco. Cara, 2,5 kg, porque para quem tá com 20, botar para 23, né? Você tá aumentando o peso. Então, ouçam a porta-bandeira. Não precisa falar, mas fulana fez. Fulana tinha um peso, fulana tinha um tamanho. Então, você tem que pensar nisso, inclusive, né? Uma porta-bandeira de 80 quilos é diferente de uma porta-bandeira com 50. Tá? De 80 quilos, uma fantasia de 30 quilos é um percentual em relação ao peso dela, enquanto as meninas têm 50 quilos, carregando 30 quilos é uma outra proporção, né, de peso. Então, simplesmente ouvi-las. Ouvir a porta-bandeira, ouvir o mestre-sala. A gente está aqui por trás, né, que a gente trabalha no staff dando esse suporte, mas dá essa devida atenção, porque... E eles, por sua vez, né, que se preparem também, porque no fim das contas é eles que botam a cara, são eles que tomam a nota, são eles que quando dá ruim ninguém lembra que foi o diretor, que é a fantasia que botou o peso, aponta um nome. Foi o... Enfim, essa é a mensagem. Obrigado pelo convite, professora, é sempre uma honra. Ana, certamente faremos um trabalho juntos no futuro próximo. Wallace, obrigado pelo convite, tá? Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado, professora Eliane, pelas palavras sempre muito precisas, muito qualificadas, não só pela o que a senhora representa hoje, mas pela sua história. Sempre um mega prazer estar aqui com a senhora. Obrigado, Ana. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela vila, parabéns pela história desde a entrada com o Felipe. Enfim, que cresça seu trabalho, que você consiga se ampliar e que você consiga demonstrar cada vez mais o seu trabalho, o seu talento. Boa sorte. Bruno, parabéns mais uma vez também pelo teu casal Salgueiro ali, referência em preparação. Obrigado pelo carinho por ter aceito. Sucesso, que venham novos anos aí, mais sucesso para você também. Obrigado. E obrigado a todo mundo que assistiu a gente. E a gente se esbarra daqui a pouquinho pela avenida. Com certeza. Tchau, gente. Logo ali. Beijo, obrigada. Gente. Muito obrigada. Beijo no bebê. Valeu. Obrigada, querida. E parabéns para a vovó que está assistindo do clube. Vai entrar no clube.